Deixa eu iniciar a gravação, que eu já estava esquecendo. Então, dar boas-vindas a todos e a todas, né, para esse evento, conversa sobre restauração e do patrimônio cultural. E hoje nós vamos ter a presença, então, do Antônio Sarassá, do Estúdio Sarassá, que vai nos brindar, então, com a palestra A Zeladoria das Esculturas do Palácio Piratini. O Toninho, como é conhecido, né, ele é conservador restaurador, idealizador e coordenador da Zeladoria do Patrimônio Cultural, membro da Abracor, da PCR, participou da elaboração do Código de Ética do Conservador Restaurador, atua nas áreas de consultoria, projetos, obras, educação patrimonial e pesquisa no Estúdio Sarassá. Cultua a tradição familiar da Catalunha, referência na produção artística de ofícios de azulejaria e vitrais. Então, para nós é uma honra. Esse evento está sendo organizado, então, pela Rede de Museus da UFPEL, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a ACOR-RS, Associação dos Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul, e também pelo curso de Conservação e Restauração aqui da UFPEL. Toninho, vou te colocar como apresentador. Vou pedir para os outros colegas que estão com as câmeras ligadas desligarem a câmera, porque o sistema fica muito instável e pode dar algum oscilo de internet. Obrigada. Toninho, te coloquei como apresentador. Ok. Vou colocar aqui a apresentação. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Leva uns minutinhos para carregar aqui na plataforma, mas já... Então tá, agora tu já estás como apresentador e a tua apresentação está aí. Acho que pelo comando de setas tu consegue passar os slides. Tá? Quem quiser receber a certificação da palestra, em notas compartilhadas, a gente tem um formulário, né, para o preenchimento para a certificação. Eu queria agradecer a presença de todos, nosso colega Matheus Gomes, também do Palácio Piratini, que fez a interlocução, né, para esse momento estar acontecendo hoje. Então, muito obrigada, Toninho. Podes começar. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar participando, e lembrando que eu estou aqui, né, como um colaborador e representando esse grande número, né, de colegas apaixonados pelo patrimônio. Então, eu queria falar que o mais importante é que eu estou aqui representando, né, um trabalho nosso, né, dos conservadores restauradores, dos arquitetos, dos órgãos de preservação, né, das entidades todas, né, que representamos, né, e agradecer, então, essa participação, né, e poder, então, falar um pouco sobre essas questões, né, todas do patrimônio cultural, né, e o patrimônio edificado. Então, sempre fortalecer essas ações, né, Abracor, a PCR, a ACOR, muito importante, nessa divulgação desse trabalho tão importante, né, que é a conservação dos bens patrimoniais, dos saberes e fazeres, né? Bom, começar então um pouco, falar sobre essa ação, né, que foi implementada aqui no Palácio Piratini, e agradecer aqui toda a assessoria, né, de arquitetura, que foi primordial, né, nesse acolhimento dessa proposta, desse trabalho, né? A Corsan, que foi a patrocinadora, sempre confiou, né, no nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul, né? E o próprio governo que atual, né, que está dando assim um apoio extraordinário a esses trabalhos também da conservação. E todos os colegas, né, que eu vejo aqui, que são vários aqui, né? Então eu volto a falar que eu falo em nome de todos, né, os nossos companheiros, aqueles apaixonados pelo patrimônio. Bom, de início, então, aqui, esse trabalho foi elaborado há um tempo atrás, né? O ano passado, já junto com a assessoria da arquitetura do Palácio Piratini, onde foi verificar, então, algumas das simbologias e algumas necessidades, né, da conservação
até para o centenário, né? A gente viu que o mês passado, então, aconteceu aí as festividades, né, do centenário do Palácio Piratini, e para isso a gente elencou alguns desses trabalhos. E foram eleitos os grupos escultóricos, né? O grupo escultórico, então, das fachadas, e esse grupo escultórico também da fachada posterior. Bom, a ficha técnica, que nem eu falo, né? Eu represento aqui, então, esse grupo, né? De todos que estão envolvidos aqui. Então, grupo de assessoria à arquitetura, né? Os nossos colaboradores do Estúdio Saraçá, né? Sempre muito profissionais, né? Que estão aí nessa luta, nessa batalha da conservação também. Aqui colocando, então, todo o trabalho multidisciplinar que aconteceu, né? Então, antes de colocar a mão na massa, primeiro a gente fez toda uma análise prévia, que a gente vai contar aqui, espero conseguir contar com todos os detalhes, é claro que não vai conseguir, mas depois fica aberta qualquer questão que ainda fique, né? Então, queria agradecer principalmente as pessoas que atuaram diretamente, né? A Magda, a coordenadora arquiteta, a Flávia, né? O Leandro, o José Carlos, né? Todos aqueles que deram apoio aqui imediato e todos aqueles que também participaram nas análises das argamassas, né? Todo o nosso conjunto também de colaboradores de São Paulo, né? E, então aí está a ficha técnica desse trabalho, né? O Luiz Prado também, que é o químico que nos auxilia muito, né? Em toda intervenção que a gente faz, a gente vai sempre buscar esses elementos, né, da química. E voltando, então, a agradecer muito, né, a Corsan e o governo por confiar nesse trabalho e dar essa oportunidade para a gente aprender junto, né, o que é esse grande conjunto simbólico do palácio. Bom, então o objeto, né, foi o tratamento das duas esculturas da fachada, né, agricultura e indústria, dispostas na fachada frontal, e o grupo escultórico, então, nomeado A Primavera ou Quatro Estações, localizado na fachada posterior da ala governamental. E um fato interessante aqui com o pessoal do Palácio Piratini entrando em contato também com a França, né, com a neta do Polandowski, a gente descobriu que lá eles têm toda uma curadoria, né, de todas as obras que ele fez e que lá eles têm uma nomeação diferente. Eles chamam as 3 etapas da vida, onde você tem desde das crianças, né, passando ali pela idade, né, da média idade, né, e até chegando nos anciãos, né? Então a gente tem aí, na verdade, vários nomes, né, com uma relação de pertencimento de cada um que olha essa imagem, né, e essa alegoria. Aqui, então, a gente pode perceber, né, essas duas imagens da fachada, né, figuras femininas representando, então, a agricultura, né, e a indústria. Coisa interessante também, né, que o Polandowski fez o Cristo Redentor depois de ter feito essas obras, né? Então ele foi convidado, depois vai passar um vídeo aí mostrando um pouquinho, né, um vídeo institucional do próprio Palácio, mostrando um pouquinho, né, dessa história, né? Então ele foi convidado, né, pelo Maurice Grasse na construção do edifício, onde o Maurice Grasse já tinha colocado esses elementos, né, escultóricos para serem produzidos pelo Polandowski, né? Como é que some aqui? Essa aqui, então, é o conjunto escultórico, né, que a gente fez também, essa conservação. Então, ele está ali construído com pedras calcárias, né? Ele foi feito na França, em peças, e ele foi montado aqui depois no local, e o acabamento tem um revestimento em sirex.
né? Ou argamassa raspada, ou uma pedra artificial, né? Então, a gente tem aí dois elementos principais, né? A própria pedra calcária, entalhada, e revestimentos em sirex, ou essas argamassas raspadas, ou as argamassas, né? Artificiais, né? Mostrando, então, uma intervenção que tem um delay aí entrou, né? Aí, elas foram produzidas na França entre 1910 e 1913, né? Como eu falei, e esculpidas, então, em pedra calcária. Para fazer um embasamento, né, do tratamento necessário, a gente fez vários testes, né? E vários momentos de conversa, né? Até que ponto era necessário essa limpeza, né? Até que ponto a gente ia intervir. Então, aí foi uma intervenção crítica, né? Junto com todos os participantes aqui do próprio Palácio Piratini e também o nosso grupo multidisciplinar. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas inspeções, né? Antes ainda da intervenção, isso é muito importante a gente falar, né? Os levantamentos, né? As especificações, o estudo desses materiais e depois o que a gente trouxe também de análises laboratoriais para entender um pouco qual é essa materialidade que estava constituindo esses valores simbólicos, né? Então, a gente lida com a matéria, mas lembrando sempre que essa matéria é o suporte de toda uma manifestação cultural, né? Logo de início, a gente pôde ver que ela tinha algumas patologias, né? Ou essas sujidades, elas traziam algumas questões aí importantes. A gente vê, então, né? Lembrando também que esse aprendizado que a gente teve em 2001, a gente fez um trabalho importante. Eu acompanhei também o trabalho da Cristina, né, aqui Galard, do Rio Grande do Sul, sobre biodeterioração do patrimônio ibero-americano, né? Então, já há mais de 20 anos aí essa sensibilização, né, de entender quais são esses processos de degradação. E aqui nos fez lembrar muito daqueles comentários, né? Os famosos biofilmes, né? O que são os biofilmes, né? São filmes com vida, né? Que ficam aderidos, então, a esse suporte. E aqui a gente viu, assim, uma gama enorme, então, de vidas, né? A gente viu aqui, então, que a gente tinha fungos, a gente tinha os musgos, né? Líquens, que são associações, então, de fungos e algas, e também sujidades particuladas. Tá? A gente lançou mão aqui, então, né, dos microscópios para a gente conseguir ver e entender um pouco mais a fundo, né, o que essas sujidades estavam fazendo, né, com esse monumento. E aqui a gente pode ver, né, o crescimento, então, dessa vegetação. Não é nem vegetação, né, mas são as manifestações de vida que se colocaram ali. E o deslocamento da argamassa, quer dizer, todo esse crescimento vegetativo, tanto como expansão, né, e como crescimento, ele estava causando um dano grande a essas argamassas, principalmente, né? Não tanto na pedra calcária, que ela tem uma resistência maior, mas ela estava com processo de deterioração grande nas argamassas. Porque essas radículas que iam entrando, né, iam criando pressão e iam deslocando, então, os agregados desse material ligante, né? Então, as argamassas, elas são formadas por ligantes, né? No caso ali, a própria cal e o cimento, e os agregados, então, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde. E esses danos estavam causando aí estavam causando um dano
grande. Aqui um pouquinho das dimensões, né, dessas esculturas, né? A separação, então, desses elementos. A gente está aqui também com essas medidas da parte posterior, dividindo, então, por materiais, né? O amarelo em pedra calcária, essa parte do embasamento com pedra liosa, o azul com argamassa, né? E a parte rosa também, o capitel lá em cima também em argamassa. Bom, aí já fazendo alguns testes, esse é um pedaço, né, que a assessoria de arquitetura forneceu para a gente, um pedaço que já tinha se deslocado, né, de outras fachadas, que a gente usou então para fazer essa análise preliminar das possibilidades de limpeza seletiva dessas sujidades. A gente usou então, lançou mão dos emplastros, né, o emplastro, que ele vai diluir essa sujeira, né? Ela vai ter essa solvência dessas sujidades e sequestrar ele para dentro desses emplastros. E a gente percebe, então, esse material orgânico muito forte, muito pesado, né? A partir da aplicação do emplastro, essa solubilização desses materiais. Depois também a gente usou, né, microscópio novamente para ver esse resultado. E aí lançamos mão também do que já tinha sido aprovado, né, em intervenções anteriores, que é o microjateamento com garnet, né, que é um material abrasivo, mas que a gente trabalhou com uma pressão super controlada, onde a gente não queria que ele agredisse ou que deslocasse também esses agregados. Então a gente fez ali as soluções químicas e físicas, e a gente fez essa avaliação também desse processo. E por incrível que pareça, as duas deram um resultado muito interessante. Só que uma foi complementar a outra. Uma coisa interessante, quando a gente fez o microjateamento, essa vegetação e esses líquens, na verdade, ele tamponava. Então, em uma desses testes, a gente viu que ele funcionava como um filme, né? Como uma proteção. Então, no jateamento, a gente estava tendo um desgaste aonde não tinha esses biofilmes, e onde tinha o biofilme ele tampava. Então, a gente lançou mão primeiro de uma limpeza química para retirar, então, esses biofilmes e essas mudanças de textura, para aí sim a gente conseguir, em alguns casos, uma resistência maior das sujidades, entrar com o microjateamento. Então, por isso que a gente chamou a limpeza seletiva das sujidades, né? O entendimento dessas sujidades e depois até onde a gente gostaria de limpar. E o interessante foi, nesses estudos, né, o aprendizado, né? Esse aprendizado do que é que estava ali, de como é que a gente lidava com cada um desses materiais, né? Então, o embasamento da proposta, ainda antes de colocar a mão na massa, foi essa, né? Analisar qual era a composição dessa argamassa, né? A inspeção visual, a catalogação, a cor dessa argamassa, né? Quais eram os agregados, né? As preparações da amostra, né? Então, a gente fez também a reconstituição do traço. A gente fez todo um trabalho que eu vou mostrar agora, né? Que é pegar um pouquinho dessa amostra, você tritura, né? Você faz uma queima com ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele vai queimar todo o material ligante, então ele vai destruir a parte ligante e vai deixar só aquele que não foi atacado, geralmente o dióxido de silício ou as areias, né, em quartzo. Todo o material de carbonato ele é queimado, tá? Isso vai ter uma repercussão muito importante depois no que a gente fala nos tratamentos, né? Porque se você limpa com cloro, né,
que é, às vezes, o mais usual na limpeza das fachadas, até tem materiais limpa-pedra. Na verdade, limpa-pedra é o ácido clorídrico ou ácido muriático, que, na verdade, o que ele faz é corroer essa superfície. E isso, para nós, é praticamente inviável, né? Então, só para vocês verem o poder, né, de trabalhar com esses materiais ácidos, né, que eles vão causar um dano irreversível depois no futuro. Então, aqui é só para vocês entenderem um pouco como é que é feito esse processo. Se trabalhar com cloro, o cloro depois vai absorver a água, vai transformar em ácido clorídrico, e ácido clorídrico serve para derreter essa argamassa, vamos dizer assim. Na verdade, ele vai queimar. Por isso que não é difícil a gente ver, então, algumas fachadas limpas com ácido, com os tons amarelados e com a perda da própria estrutura, né, a textura da argamassa, né, porque ali a gente vai estar, na verdade, corroendo essa argamassa. Depois que a gente tira, então, esse material ligante, a gente passa por várias peneiras para a gente estudar, então, a granulometria, entender de onde vêm essas areias, qual é a composição, então, dessas areias, né? E aí, no microscópio, a gente pode ver, então, que elas têm, né, uma formação, não é uma formação arestada, ela tem um arredondamento, né? E isso também, pelas pesquisas, a gente viu que ela foi, essas areias, então, possivelmente, aqui da região do Guaíba, né? Então, foram buscar nos rios, né, toda aquela areia que o Rio Grande do Sul traz, né, pelos rios, e são colocadas, então, na fachada. A constituição, então, dessa argamassa, né, ela foi feita possivelmente com as areias aqui, né, do rio, porque elas são roladas, né? Então, a gente percebe que teve esse caminhamento aí, carreado por vários e vários anos, né, rolando no leito do rio. Aqui um pouco, então, do detalhe, né, desses materiais desagregados, né? O quartzo, a sílica, né? Um pouquinho aqui da limonita, a gente viu um pouquinho da mica também, né? Então, isso é uma caracterização muito das areias de rio. Tá? Aqui também, para a gente ter um pouco desse controle, né, do conjunto que foi usado dessas areias, mais esses ligantes, né? Ele dá um tom, né? Próximo, então, aí a esse passeio de canoa, só para ver todos os materiais que foram colocados, para não ter uma discrepância muito grande também na coloração. Aqui um pouco desse gráfico, né? Onde a gente tem aqui a reconstrução do traço, né? Qual é a porcentagem do material ligante, quanto que tinha de areia. Esse gráfico mostrando, então, também a granulometria, né? Mostrando que ali a gente tinha uma média de areias médias muito importante. Um pouquinho, então, aqui de cada uma dessas amostras e cada uma dessa granulometria utilizada, né? E aí, a partir desse momento, então, a gente já conhecendo quais foram os materiais, né? A gente sabe que a pedra calcária foi utilizada, a pedra europeia, né? A gente começou, então, um planejamento, né? Planejamento dessas ações executivas, né? A sistematização, os equipamentos e materiais, né? Os acessos escultóricos, né? E, principalmente, também, qual a mão de obra que a gente iria estar utilizando para fazer essas limpezas, né? Em segundo lugar, então, depois, esse levantamento, né, do que estava acontecendo com essas sujidades. E a gente fez toda uma inspeção, registro gráfico, fotográfico, o uso da câmara térmica e os microscópios digitais. Então, essa é uma das fotos iniciais, né, onde a gente vê aqui um material particulado muito forte, né, e a gente foi entender um pouquinho desse processo. Aqui também nas pedras calcárias, né, umas manchas de sujidades muito importantes, né, que aí estavam causando um aspecto de uma interferência estética, né,
E a gente foi ver que não era só estética a partir da câmara térmica. Então a gente viu que ela causava um efeito visual, né? Mas só por isso também não seria tão importante essa limpeza, mas esse aspecto, então, dessas mudanças tonais aí, estava ocasionando algumas dilatações importantes, né? Então a gente vê com a diferença desses tons claros e escuros, né? A pedra sofreria mais nesses locais onde a gente tinha essa sujidade importante. E isso a gente sabe que na pedra, né, essa meteorização, a pedra na natureza sofre muito, né, o desgaste por esse intemperismo, né? Então, se a gente conseguisse diminuir essas intervenções, a gente conseguiria, então, também minimizar esse problema, que é um problema térmico, né? De um dos desgastes das pedras naturais, isso no mundo das montanhas, das rochas, né? A gente pode perceber que todo esse volume, né, estava recebendo, então, essa carga significativa dos materiais aqui que estavam transformando, de alguma forma, essa pedra calcária. Isso também a gente tem o ataque ácido, né? A gente tem também o problema dos combustíveis fósseis, né? Você pode ver o rostinho do menino, isso aqui é uma coisa que a gente já está aqui conversando. A gente tem os veículos também ali que dão suporte aqui para o governador ali próximo, e a gente percebe que, pouco a pouco, né, esses gases também provocam uma acidez, né, da característica dessa pedra calcária. Então, a pedra calcária tem uma característica muito básica, né, e com a acidez, né, a transformação desses ácidos todos, da chuva ácida, ela estaria trazendo aí até uma própria corrosão. Então, isso também está sendo estudado agora de uma outra posição para minimizar esse impacto. Então, entre as forças térmicas, né, essa acidificação do ambiente, a biocolonização, tudo isso foi muito observado e testado antes da intervenção. Aqui só para vocês verem na câmara térmica, né, o quanto essas manchas impactavam no diferencial térmico, né? A gente tinha aí quase que 10 graus a 15 graus de diferença numa mesma pedra, né? Isso a gente sabe que causa essas tensões térmicas e ela tem um desgaste muito mais acelerado, tá? Então, além da parte estética, também tem essa parte de minimizar todo esse potencial, né, de degradação. Aí partindo já para os testes de limpeza. Então a gente já sabia o que estava causando. Eu estou falando assim, resumidamente, mas depois, é claro, que a gente vai abrir para quem quiser perguntar e tal, que são tantos detalhes, tantas críticas e tantas conversas que a gente teve, né, antes ainda da intervenção, que isso é muito rico, né? A gente foi buscar, então, ali todos os testes e o aprendizado que a gente teve, né, com o Delgado Rodrigues, com os materiais pétreos do LINEC de Portugal, né, todo o conhecimento de todos os trabalhos que já foram feitos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, sobre essas questões dos biofilmes no patrimônio histórico, né? Então a gente foi buscar e viu que a gente ali, na verdade, estava complementando toda essa ação que foi feita durante anos e anos, né, do entendimento, então, do que está acontecendo com esse patrimônio. Aqui a gente fez, então, né, em loco, né, alguns desses processos, sempre trabalhando com quer dizer, o mais brando para o mais forte, né? Então, partindo com água, né, que é o solvente universal dessas sujidades, depois água detergente, e mais os emplastros, né? O emplastro é interessante também a gente falar. Aqui o emplastro,
na verdade, é o poder de molhabilidade da água. Então, quando a gente coloca água, e ela tem um processo já de gorduras, né, de óleos, essa água tem um poder de molhabilidade. Quando a gente coloca um detergente neutro, na verdade, esse detergente ele cria ele tira essa tensão superficial e, por incrível que pareça, a água molha mais. E com o emplastro, ela molha mais ainda. Por quê? Porque ela vai permanecer com essa água por mais tempo, né, sobre a superfície, dando tempo para solubilizar, então, essa sujeira. E aí você tem alguns sequestrantes, alguns materiais ali, que vão carrear essa sujidade que está na pedra para dentro desses emplastros, né? Então, a gente fez alguns testes também muito interessantes, né? Com toda essa dinâmica, então, do poder de molhabilidade da água. Aqui a gente já tinha feito alguns testes fora e a gente já foi partir para a execução, né? Então, aqui já foi feito um trabalho em loco desses materiais que a gente poderia estar utilizando, né? E a gente viu, então, né, que a gente tinha aí alguns processos. Esses biofilmes, primeiro, a gente teria que tirar esses filmes, né, porque ele funcionava como uma seleção, né? Cada vez que a gente ia limpar, se tivesse esses filmes, a gente poderia ter um diferencial, né, entre esses materiais, principalmente na argamassa, aonde a gente tinha uma seletividade dessa limpeza. Então, primeira coisa, remover esses biofilmes, né? Portanto, essa remoção química. A gente usou até as enzimas, né? O material enzimático, que ele se alimenta, então ele vai degradar, na verdade ele vai degradar, são enzimas que eles vão decompor esses materiais orgânicos, né? Então, são detergentes especiais enzimáticos, né? Utilizados, então, em toda a limpeza hospitalar, né? Que você vai limpar, então, o sangue, o muco. A gente conseguiu, então, primeiro fazer esse teste que deu um certo resultado para diminuir, então, essas tensões, né? E a gente conseguir limpar. Aplicamos também o peróxido de hidrogênio, né? Para poder neutralizar um pouco também esse caso. E depois, pontualmente, em cada local, a gente foi utilizando um produto seletivo para a gente não usar e não agredir ele de uma forma onde não fosse necessário, né? Então, o Garnet só foi necessário em alguns locais de uma resistência muito forte, onde a gente viu também esse ataque ácido, né? A transformação do carbonato de cálcio, que é a pedra calcária, em sulfato de cálcio, né? Isso é o que a gente chama das crostas negras, né? Que aparece muito na Europa, né? A transformação, então, dessa pedra calcária em gesso. E esse gesso, ele é tanto higroscópico também como ele se dissolve com a água, ele absorve muito mais. Então, algumas camadas a gente teve que entrar ali para neutralizar um pouco essa ação, né, nesses pontos. Mas a gente não usou o Garnet em todo o processo, porque não era necessário, né? Então, a gente pode falar que essa microevasão ele foi muito pontual, né? E antes disso a gente fez todo esse trabalho de limpeza. Aqui então mostrando um pouco desses resultados, né? Tanto de limpeza quanto depois de reconstituição, porque uma coisa que a gente observou também é que essas argamassas já tinham locais que estavam faltando, né? Ela já tinha um desgaste muito grande e a gente já estava com a apresentação do reboco. E nesses locais, principalmente nas junções, né, entre a pedra calcária e essa argamassa, tinha algumas infiltrações. E essa infiltração também deveria de ser comatada, né? Então, a gente fez também um traço, né, de recomposição dessa argamassa, utilizando todas aquelas informações que a gente tinha, para fazer essas comatações, né, recompor um pouco essas trincas, para evitar essas infiltrações. Aqui um pouco, então, desses testes, né, em loco.
desses agregados, os materiais ligantes, até mesmo pela coloração, né? A gente foi buscar, então, algumas areias que tivessem essa coloração muito próxima das areias que foram utilizadas na época. E aí depois, então, a interpretação dessas sujidades, né? E aí, então, essa relação, né, do que a gente ia passar também, depois que fosse feita essa intervenção, como é que as pessoas que lidam, as pessoas que observavam esse monumento, né, ou essas esculturas, se apaixonassem mais ainda, para ver que ela tem uma certa delicadeza, né, e que às vezes com essa sujidade as pessoas já não davam mais esse valor. Né? Então, muito mais do que fazer essa limpeza foi atrair os olhares das pessoas novamente para essas esculturas, né? Que as pessoas voltassem a ter essa relação de pertencimento, a ter esse gosto e a ter esses amores por esse patrimônio, né? Então, muito mais do que fazer uma ação física, é justamente restabelecer toda essa relação do patrimônio cultural, né? Então, tem um grupo que foi pesquisar aqui toda a produção do artista, um grupo que foi pesquisar toda... isso já vinha de muito tempo atrás, mas com esse trabalho sempre a gente fala que a gente assopra os corações, né, e volta então a ter essa fogueira, né, esse aquecimento dos olhares ao patrimônio. Tá? Então, essa aqui foi uma das propostas, né, escovação a seco, então, para tirar o excesso desses biofilmes, né, com escovas de cerdas macias, né, cerdas de nylon, o hidrojateamento simples, com pressão controlada, com leque aberto, então nunca com leque fechado, então a gente vai colocar água para ver o que limpa, e limpa bastante nesse primeiro momento, né? Depois, com detergente neutro para essa água molhar um pouquinho mais, foi usado os emplastros, né? Os detergentes enzimáticos, e, em alguns casos pontuais, esse microjateamento com garnet, né, que é um material super fino e que a intenção, a gente não poderia agredir mais do que a sujeira. Então, assim, todas as definições do entalhe, todos os detalhes aonde o artista colocou o cisel, né, onde ele colocou a sua intenção, não poderiam ser danificados. Então, a gente só foi até o momento para a retirada disso. Tanto que a gente não forçou muito, quer dizer, ele não ficou totalmente no original. A gente fez na verdade, um restauro crítico, né? A gente foi tirando só as pátinas que estavam dando essas patologias, e ainda ele tem uma característica ainda de ter essa pátina do tempo. Tá? E depois, em alguns pontos, né, a gente usou o peróxido de hidrogênio para retirar um pouco também dessas questões de algumas cianobactérias que deixaram algumas manchas ali de oxidação. A gente conseguiu, então, minimizar também com alguma ação, sempre levando pelo lado básico, né? Ali, no nosso caso, a questão ácida, ela já foi abolida desde o início, e toda a intenção também, depois de colocar um pouquinho da água da cal, né, que vai ser os outros passos de conservação, para a gente conseguir sempre elevar esse pH e tirar ele dessa situação da possibilidade da acidez. Né? A gente sabe que todo esse material de biofilme, todo esse material da degradação da pedra, ela é muito alimentada pelo material ácido. Então, a gente foi minimizando e foi dando cargas, né, básicas para que a gente conseguisse, então, minimizar esse processo. Aqui um pouquinho, então, dessas etapas, né, do início ali, com a escovação, com o detergente, né, a gente já conseguiu ver, então, que por trás daquela sujidade, a degradação da argamassa é muito grande, né, a corrosão da argamassa foi muito grande, principalmente nesse telhado, né, feito também com argamassa, a gente pode ver várias fissuras, né? E aqui, então, o resultado também dessa primeira limpeza com água e detergente. Aqui, então, em alguns casos, né, onde a gente entrou com o garnet, né, pontual,
principalmente onde os volumes, né, acumulavam muito esse material. A gente pode ver aqui, então, de um lado ela ainda com as sujidades e do outro lado já com todo esse processo seletivo sendo minimizado. Aqui na parte também do embasamento, né, em algum momento ele recebeu algum material que também transformou, né, então, alguns materiais que foram utilizados em algum momento, a gente teve que também fazer essa remoção para que a pedra se mostrasse, né, novamente nessa condição natural. Esse é o grande problema de se utilizar alguns materiais que não são compatíveis, né, e que eles podem então amarelar, escurecer, transformar, né, como essa questão dos ácidos, algumas resinas também, que elas podem criar então ao longo do tempo, né, criar essas manchas, né. Eu não sei o tempo, como é que a gente está, acho que daqui a pouquinho eu já paro aqui e a gente vai para as perguntas, né. Aqui um pouquinho, né, com o detergente enzimático, né, fazendo vamos dizer assim, essa decomposição daqueles biofilmes de maior importância, facilitando então essa remoção desse material sem precisar agredir tanto ou sem precisar colocar tanta força, né? Mostrando aqui alguns detalhes então desses líquens que a gente conseguiu, vamos dizer assim, amolecer para facilitar a retirada. E depois, em alguns locais onde era necessário, que a gente percebeu que por ali estava entrando também algumas bactérias, alguns fungos que poderiam causar alguns problemas, a gente fez também um embrechamento e alguns estucamentos, né, para evitar futuramente isso se tornar um caso grave, né? E aí fez o embrechamento, então, com aquelas argamassas que a gente já tinha testado anteriormente, tá? Aqui preenchendo algumas lacunas, né? Algumas intervenções também anteriores que a gente percebia, algumas fraturas, né? E aqui, então, a limpeza então, final, né, desse grupo escultórico. Aqui um pouquinho, então, antes, né, e depois dessa intervenção. Vocês percebam que a gente não quis deixar ele, vamos dizer assim, no osso, né? Não quis fazer aquele restauro que voltasse a ter o aspecto do novo, né? A gente só fez minimizar esses danos, né? E essas patologias que estavam se apresentando ali, para que esse grupo escultórico, então, permaneça numa condição sadia aí para as futuras gerações, né? Aqui um pouquinho, então, da limpeza desses grupos escultóricos da frente. Na frente, elas estavam numa condição muito melhor, até pela posição norte, né? Uma coisa importante também, aquelas que estavam no fundo, ela tem uma posição sul, então, com menos sol, muito mais umidade, a gente tem uma proliferação maior desses biofilmes, e na frente aqui a gente tem uma posição norte, onde tem mais insolação, minimizando então a criação desses biofilmes. O grande problema ali são as pombas, né? Então, a pomba também tem um excremento muito ácido, e a gente também fez essa limpeza para minimizar todas essas ações agressivas ao grupo escultórico. Aqui um pouquinho, né, antes da intervenção, aqui a gente vê, né, esse nível de sujidade. Aqui, então, sendo feita toda essa limpeza, né, com leque aberto, os detergentes para poder ajudar, então, nesse poder da molebilidade da água. E aqui já com efeito, então, antes e depois dessa limpeza, né? Bom, agora a gente abre para as perguntas. Eu sei que eu falei muito rápido, tem tantas e tantas coisas para a gente falar, né? E voltando, então, a agradecer a todos que participaram desse processo, e todos aqueles que ainda vão vir, né? Porque, na verdade, a gente abriu esse portal, né? E espero, então, que a professora Andréia, né, traga aqui os estudantes. Falar nisso, a gente recebeu os estudantes também da UFPEL, né?
3 alunos que já se formaram, e foi muito importante também a participação deles, né, as perguntas, as indagações, né, que sempre ajudam a gente a ter esse olhar crítico, né, sobre o que vai intervir. Então, queria agradecer novamente e agora a gente abre para as perguntas, né? Espero a gente ter aqui bastantes questionamentos, porque nós tivemos de início, né? Então, vamos ver aqui as perguntas. Muito obrigada, Toninho, trabalho incrível, super criterioso. O processo, inclusive a tua apresentação super didática, assim, para os alunos que estão presentes, é super importante eles verem como é um trabalho profissional, né? Parabéns, né? E toda a equipe, fantástico, assim. E aí, depois eu também queria fazer uma pergunta um pouco da tua empresa, quanto tempo tem, está no mercado há quanto tempo, isso é importante para os alunos também, né? Mas vamos para as perguntas mais técnicas aqui do grupo, depois tu fala um pouquinho sobre isso, da tua trajetória, né? Vamos ver aqui. Pessoal, enquanto isso, podem ir preenchendo o formulário, tá? Para certificação, eu coloquei um link ali, vocês fiquem à vontade, tá bem? Ó, a Olga, nossa aluna também aqui do curso de Conservação e Restauro da UFPEL, gostaria de saber do Toninho qual foi o grupo escultório mais complexo e difícil de trabalhar nesse projeto. Bom, acho que foi essa posterior, né? As 3 idades, né? Porque ali a gente tinha uma instalação, então, dessas patologias mais fortes, né? A seleção dos materiais que estavam ali, os biofilmes, era uma quantidade maior. Então, assim, a gente teve que colocar ali muito mais técnicas para retirada, né? Até por ser sul, então a gente não pega tanto sol. A gente tem a posição, então, dos carros também com esse material, né? Do dióxido de enxofre, a chuva ácida, né? O volume também, né? Ele fica muito mais susceptível. Então, esse foi o que deu mais, vamos dizer assim, mais trabalho, né? Não digo que é o difícil ou não, porque depois que a gente vai, é uma questão de se trabalhar, né? Então, foi o que mais a gente deu tempo, né, para poder atuar. Então, eu acho que essa posterior aí foi muito importante, tá? Aí eu fiquei aqui sem... Desculpa, pode repetir que eu fiquei sem som nesse momento. Ixi, eu não estou escutando. Eu acho que você está mutada, professora. Oh. Não era tu. Acontece. Qual foi o maior grau de dificuldade em se trabalhar com esses testes de argamassa? Bom, a argamassa é sempre linda, né? Então, assim, eu acho que a gente pode falar que as pessoas que estão no Estudo Saraçá são apaixonadas. Então, primeiro, a gente é apaixonado por essa questão, a gente vai buscar a fundo, né? Uma das coisas interessantes também das argamassas, que a gente questionou muito, né? O que é uma argamassa? Essa foi uma pergunta que a própria Flávia fez, né? Eu falei, mas são materiais ligantes, os agregados e tudo isso, né? Ela falou, não, quero saber o que é argamassa. E a gente foi até mais a fundo. Na verdade, para nós, a argamassa é a manifestação da fé do homem. Até na Bíblia tem alguns traços das argamassas, né? Se a gente for ver lá em Mateus, né, ele fala, se tiveres a vontade, né, ou a fé de um grão de uma mostarda, moverás aquela montanha de lá para cá. Olha a filosofia disso, né? Você vai buscar os agregados daquela montanha e você vai construir as suas montanhas artificiais, vai construir os teus castelos, vai construir os teus palácios com aquilo que você vai buscar das montanhas, né? Então, para nós, essas argamassas elas são fascinantes, porque é um produto cultural, onde o homem vai buscar o que ele tem ali, né? À volta, e ele vai construir as suas pedras artificiais, né? Essa era a função dos nossos artífices, né? Então, é lindo quando a gente vê a constituição da argamassa. Por isso que a gente tem que conhecer qual é a argamassa, né? Então, a gente vai conhecer
quais são os agregados que foram utilizados, né? Quais são os materiais ligantes, se é a base de cal, se é a base de cerâmica, né? Como concreto romano antigo, se ele tem cimento ali para fazer esse ligante. Então, a paixão é essa, entender primeiro a intenção da argamassa para depois ver qual é a ação. Então, acho que, não sei se eu estou respondendo, né? Mas na verdade é assim, é entender qual é a intenção de se colocar essa argamassa, ver quais são os componentes que o homem utilizou nesse saber fazer, e depois a gente faz essa crítica, até onde limpar, né? Vale a pena a gente tirar aqueles cristais, né? Aqueles arestados, né? Quer dizer, vamos lá colocar um jato, colocar um ácido para queimar, né, as pedras que rolaram desde o Jacuí, dos Sinos e que vieram para o Guaíba. Isso representa essa ação, quer dizer, foi o palácio construído com as areias todas, né, do Rio Grande. Então, eu acho que esse conhecimento é muito importante, ainda prévio, né, das intenções, para depois a gente fazer a presença, né. Fizemos agora um trabalho também ali em Santos, né, fazendo um trabalho muito similar também. Inclusive, tem vários companheiros nossos aqui que acompanham esse trabalho, né? Lá também foi feito essas argamassas especiais, né? É o simili-pierre, né? Quer dizer, é uma pedra artificial ou um facsímile, onde o homem tem a intenção, né, de construir uma pedra. Então, é muito interessante esse mundo todo dessas argamassas, né? E se eu deixar, eu fico falando aqui horas, né? Então, o importante é isso, é o reconhecimento da intenção, o reconhecimento dos materiais e depois a crítica dessa intervenção. Até onde limpar e para que limpar. Acho que respondesse muito bem, com uma sensibilidade incrível, assim, a gente percebe na tua fala, né, quão apaixonado tu és pelo teu trabalho, né, e isso acho que contagia, assim, eu acho que para os alunos que estão assistindo isso é muito motivador também, né, obrigada. Isso acho que é um dos fatores do patrimônio, né, quando a gente fala patrimônio, na verdade, são os amores das pessoas às coisas, né, as coisas não têm valor por si só, né? Então, quando a gente fala com paixão, né, a gente espera provocar essa relação com as pessoas, né, com as pessoas que estão ali caminhando, com aqueles que têm a gestão do patrimônio, né, aqueles que atuam também aqui no patrimônio, que a gente consiga contaminar essas pessoas com essa nossa paixão, né? Não, isso é importantíssimo, assim, né? Sensibilizar o poder público, né? Porque às vezes nessas licitações sai sempre o orçamento mais barato, né? E não, às vezes, não o trabalho mais qualificado. Então, é bom que o gestor tenha essa sensibilidade para o patrimônio também, né? É fundamental. Aqui a gente tem abertura assim muito grande, né? Então, desde o governador dessa liberdade, o Matheus, né? Maria Clara, que sempre sendo cúmplices, né, desse trabalho, né, isso é muito participando integral, junto, né, com a gente, né. Inclusive, falou na Maria Clara, ela botou aqui, Estúdio Saraçá, grande parceiro da conservação do Palácio Piratini. O Fábio Galli, nosso conservador aqui da UFPEL, do Museu de Arte Leopoldo Gotus, perfeito, sensível. O Fábio tem um trabalho muito lindo também na parte de escaiolas aqui na zona sul do estado, né? E é um apaixonado também, muito passional às vezes, mas é um colega incrível, sabe? Mas somos, né? Somos, né? Então, ele botou aqui, perfeito, sensível, olha para o objeto, para a parte, soluções para cada situação, que é um luxo. Deixa bem claro que não tem receita pronta, a solução genérica, né? Bem isso. Aí o pessoal, olha, trabalho incrível, muito cuidadoso, trabalho fantástico, Toninho, parabéns para a equipe. Nossa, ficou lindo, parabéns, o resultado ficou encantador, muitos elogios, né? O trabalho realmente muito criterioso. O Fábio faz uma brincadeira que, pobre das pombas, a gente não cuida direito do patrimônio, ela que levam a fama. Trabalho incrível, trabalho maravilhoso. O Fábio pergunta, quero saber do acabamento posterior à limpeza. Então, agora está sendo feito todo um estudo também de como essas sujidades não impregnaram, né?
Então, isso é um trabalho também que o Delgado Rodrigues preconiza muito, né? O poder da hidrofugação dessas argamassas, né? Primeiro que elas não podem criar películas, né? E a primeira coisa que a gente vê é colocar resinas e vernizes aonde o prédio deixa de transpirar, né? Ele deixa de ter essa função de transpiração. Então, os materiais que a gente vai preconizar aqui, na verdade, é consolidação com água de cal para recompor um pouco esse material característico básico, né? E depois, talvez, alguns materiais à base de silano-toloxano ou até de silicatos, né? De etila, alguns materiais que promovam a não entrada mais de tanta água, tá? Então, a gente vai tentar, mas isso ainda vai ser feito agora um trabalho posterior, né? Um trabalho de conservação preventiva, né? Mas muito cuidado com esse material, porque esse material ele pode causar danos reversíveis, né? No caso, se você usar um material que vai se transformar em ácido, você vai ter a corrosão dessa argamassa. Se você impermeabilizar, você vai ter essas pressões gasosas muito fortes lá dentro, e o prédio não vai transpirar, né? A gente fala que o prédio é a extensão do corpo humano, né? Quando os primeiros construíram, eles construíram como extensão do seu próprio corpo, né? Palma, braço, polegada, né? Lembra como é que os homens mediam, né? A sua extensão. E lembrar que esse prédio também tem a sua vida e a sua fisiologia, que o prédio precisa transpirar, o prédio precisa ter essa ventilação. E alguns materiais, eles não são compatíveis, né, com essa natureza. Então, agora a gente começa a abrir todo um estudo do que pode ser feito para minimizar também esse poder agressivo da água, né? A gente sabe que tudo que tem vida tem os 3 As, né? Água, alimento e ambiente, né? Isso por toda a característica, né? Então, se você tem uma argamassa que transpire, você vai minimizar a água dentro desse processo. Então, você quebra uma das pernas, né? Se você trabalha também com uma carga alcalina forte, você também trabalha esse ambiente, você consegue também quebrar esse processo. Então, a gente vai agora estudar então esse processo, a gente até convida, né, desse processo também alunos da microbiologia, né, e de outras áreas para compor então também um pouco desse estudo mais aprofundado. Quais são essas manifestações que estão ali, né? Não sei se eu respondi, acho que às vezes eu me perdi um pouco, mas... Acho que sim. A Bruna diz parabéns, lindo trabalho. Antônio, obrigado por compartilhar conosco. A Érica quer saber, parabéns a você, equipe, pelo trabalho. Pode repassar a composição da argamassa de estucamento? Então, a argamassa de estucamento a gente viu a partir daquele laudo que a gente fez, né? Então, ali, o que viu? A gente viu que, geralmente, é um traço de 1:2, 1 de material ligante e 2 de agregado, tá? Mas isso a gente foi buscar naquela informação. Então, não tem uma receita, né? Para esse caso, a gente utilizou, então, aquele tipo do grão, né? A gente foi buscar areias compatíveis, até pela coloração e pelo sistema que a gente tinha, né? E foi colocar o material ligante ali apropriado. Pela técnica da argamassa, a gente vê que a gente trabalha sempre em 1/3, né? Então, você tem 30% de material ligante, 70% do material agregado, né? Isso fazendo todas as pesquisas nos livros antigos, né? No material, e aí você vai fazer essa análise também no laboratório. Então, eu acho que essa argamassa é uma compatibilização, ela serve para este edifício, né? A partir daquele laudo que a gente fez. Então, assim, basicamente é a observância do que o prédio necessita, né? Mas geralmente a gente está trabalhando aí, pelas análises que a gente tem feito em outros trabalhos, né? 30% de material ligante, que ele pode ser 2 partes de cal e 1 de cimento, né? Pelas técnicas. E quando a gente faz a queima desse material ligante, na verdade a gente consome tudo, tanto o cimento quanto a cal, né? Então a gente tem esse material ligante, quer dizer, o que liga os agregados, né? Então acho que esse estudo é muito importante. Nesse caso aqui, eu posso até depois passar a fórmula certinha desses traços que inclusive a Magda fez, né? Com uma técnica muito apurada, né? A gente pode passar então depois essa receita para este prédio, né?
sendo que cada um vai ter a sua composição, tá? Bem, muitos elogios, né? Agradecendo o convite por participar da palestra. E a Érica pergunta, gostaria de saber também qual foi o material indevido aplicado no embaçamento. Na verdade, não é um material que foi indevido, né? Tem alguns relatos que foram aplicados uma camada protetiva, né? Só que essa camada protetiva pode ter tido alguma reação, né? Que dificultou um pouco essa remoção. Isso ainda não está certo, a gente vai ainda estudar qual é essa possibilidade, né? E se tem algum outro produto. É importante falar que há 20 anos atrás a gente não tinha alguns materiais que a gente tem hoje, né? Então, você tinha algumas intervenções, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com esses materiais plásticos, né? Às vezes que não é compatível, né? Não só aqui nesse caso, que aqui foi muito brando, né? Na verdade, tinha uma tentativa de não entrada da água, né? Mas em alguns casos são terríveis, né? Em São Paulo a gente tem ali um caso de uma aplicação de um verniz anti-pichação que cria uma camada onde a água não consegue sair do sistema e você tem um comprometimento até o segundo, terceiro andar do edifício, né? Você tampona, né? Você ganha uma pressão capilar que vai destruir muito isso através dos materiais plásticos. A gente sabe que hoje, quanto menos, né, você tamponar, melhor. Isso a gente já vem estudando e preconizando já há um certo tempo, né? Dos materiais que foram utilizados, a gente tem que aprender com isso, né? A Olga pergunta qual a sensação de ter trabalhado num magnífico, não entendi a palavra ali, e ser reconhecido e ver finalizado. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Eu acho que é uma compensação muito boa, né? A gente vê o resultado do trabalho. Ah, sim, isso sempre, né? O importante é a gente também passar esse conhecimento, né? Essas nossas paixões para as pessoas que estão em volta, né? Então, acho que esse é o grande legado, né? De nós conservadores e restauradores, né? Passar essa paixão do patrimônio para aquelas pessoas que estão fruindo dessa obra, né? Então, esse acho que é o grande legado que a gente tem dessas intervenções, né? Bem, a Valéria pergunta, você mencionou que usou o Garnet de forma pontual. Quais foram os critérios para definir onde usar ou não usar? Aonde a gente não conseguiu um resultado importante na remoção. Então, vamos supor assim, no topo das cabeças, né? Nas superfícies que ficavam horizontais, mais susceptíveis à chuva ácida, a gente já estava com uma transformação muito importante, né? Daquelas sujidades, aquele encardimento, que ele é o suporte depois de segurar mais água, segurando mais água, a gente tem a criação, então, desses biofilmes mais fortes, né? E ali a gente viu que não teve um resultado muito grande, não é? Porque não era material orgânico, era um material mesmo de transformação, uma sujidade mais importante, e a gente fez, então, simplesmente nesses locais, né? Numa resistência maior, onde a remoção química e a remoção física não foi tão efetiva, né? Simplesmente para tirar e aliviar um pouco, né, essa camada que já estava incrustada, né? Então, ele ajudou bastante, sim, a diminuir um pouco dessa camada e a espessura dessa sujidade. Bem, muitos elogios aqui no chat, e aí o Fábio faz uma outra pergunta. Quero saber também se o que vem já tornar em patologia. Fábio, você não quer abrir o microfone, porque eu não entendi muito a pergunta. Já não faria parte dessa argamassa? Tipo, fazem parte dessas argamassas ou seriam esperadas essas reações ou não? Fábio. Vamos lá, peraí. Consegue ler? Deixa eu procurar aqui, onde que está? Não estou vendo aqui, não está no chat. Bom, é assim, tem algumas patologias, na verdade, né, que elas vêm, sim, inerentes às argamassas, né? Então, se você tem uma areia contaminada, eu acho que é isso que ele quis falar, né? Se você tem uma areia contaminada, sim,
ela vai ajudar a proliferação desses micro-organismos posteriores, né? A gente pode ter, então, essas patologias que já advêm das técnicas construtivas, né? E a gente pode ter elas também instaladas pelo meio ambiente, né? Então, sempre observar essas questões, né? Inerentes à fabricação, né? À produção, e também o meio ambiente, o que pode acarretar, né? Geralmente, essas argamassas, pelo que a gente viu, ela tinha um tratamento bacana, né? As areias lavadas, né? Hoje em dia é difícil, você vai buscar uma areia que está totalmente contaminada, então você tem que ter um processo, né? De neutralização dessas areias. A nossa aqui, a gente faz uma queima, né? Passa por um processo de aquecimento, né? Para neutralizar um pouco, a gente faz uma lavagem para tirar esse material orgânico, né? Mas sim, elas podem vir tanto do fabrico dessa argamassa, como tanto também o meio ambiente. Aqui a gente viu que o meio ambiente colaborou muito com essas patologias, né? Eu acho que é isso que... Era isso, Fábio? Então tá, o Tarsis diz que foi muito motivador, conseguimos entender que não é só a mão na massa, quase 50% do trabalho vem antes. Realmente, né? Eu acho que mais, né? Eu acho que 70% vem antes, né? E, na verdade, a mão na massa é depois de toda essa crítica, né? De todo esse entendimento. Porque, primeiro, a gente aprendeu muito antes de colocar a mão na massa, né? A gente aprendeu muito sobre o Polondowski, a gente aprendeu muito sobre a construção do palácio, das técnicas que foram ali. Quer dizer, isso para nós é muito motivador, né? Não, e Então, a gente esse vai momento se apegando ao objeto também, né? Isso faz com que a gente vá conhecendo melhor o objeto na hora de intervir, realmente colocar a mão na massa, né? É um respeito maior. Falamos junto, né? É esse respeito, né? Quer dizer, aquilo que você ama, você vai querer cuidar e vai querer deixar muito mais tempo, né? Então, esse trabalho de se antecipar, de ter essa relação de pertencimento, é que vai te dar um empoderamento depois para você intervir, né, na matéria, né? Eu acho que isso é importante, a gente conhecer e passar para as pessoas, né? O André disse muito bom, um abraço de Cachoeira do Sul. O André Vasconcelos Medeiros, acho que ele... Os queridos de Cachoeira, a gente fez um trabalho lá super importante também, né? O André A foi gente nosso precisa voltar egresso. lá, né? O André é nosso egresso, ele e a Joana, né? Foram nossos alunos. Acompanhamos o namoro, o casamento, o nascimento da filha. Olha aí, que bacana. Muito legal. A Débora pediu para todo mundo seguir, então, o Palácio Piratini no Instagram. A gente tem que passar o videozinho, não podemos esquecer no final agora. Sim, o Matheus, cadê o Matheus para passar aqui o vídeo? E agora nós temos passar... também, né, o Instagram do Estúdio Saraçá, né? Estúdio com E, Estúdio Saraçá. Se quiser acompanhar também, é um Instagram que a gente não mira a parte técnica, a gente mira essa parte da paixão. Então, ali são vídeos, são publicações que a gente faz para sensibilizar as pessoas que gostam do patrimônio, né? Então, ali a gente vai estar sempre colocando assuntos, né? E curiosidades sobre essas relações do patrimônio. Bem, o Vanderlei pergunta: existe algum produto que após a limpeza possa ser aplicado para repelir os pombos? Olha, isso é uma questão muito importante, né? A gente tem, sim, alguns fatores, né? Alguns que a gente não deve usar e que é o mais utilizado, né? Que são venenos e expurgos e essas coisas todas, né? E a gente usa uma linha um pouco mais ecológica, né? Porque os pombos estão aí, fazem parte da natureza. Na verdade, eles ocupam espaço como ocupariam numa árvore ou como ocupariam numa montanha, né? Então, a gente tem que ter sempre esse respeito também, né? Pela natureza, né? Tem alguns óleos essenciais, né? Como o óleo de canela, o óleo do cravo, que espanta em alguns momentos, na fachada não, mas internamente ele funciona, não é? E agora tem alguns aparelhos também de radiofrequência também que tem uma certa, vamos dizer assim, função, né, para espantar. Espantar, não matar, né? Mas também essa limpeza, né? Esse cuidado de você estar ali, eles vão ver que aquilo lá não é o lugar melhor para ficar, né? Então,
se você fizer sempre um controle, né? O controle que a gente fala, né? Dessas pragas, né? E elas só são pragas porque elas causam prejuízo ao ser humano, porque na natureza elas não são, né? Os cupins, os fungos, a gente sabe que isso para a natureza é benéfico, né? Eles só vão causar esses problemas quando a gente está falando como homem, né? No sentido de perder valor material, né? Bom, mas existem sim, tá? Existem hoje radiofrequência aonde você vai incomodar essas pombas e ela vai buscar o lugar, então, na natureza, ela vai buscar as árvores, ela vai se incomodar de ficar naquele ambiente, tá? A Mariana, que é a nossa presidente da Acor RS, está parabenizando, então, em nome da Acor, né, a nossa associação local aqui. A Caroline pergunta, com relação ao restauro crítico, o que foi levado em consideração para saber onde ir com as intervenções, até onde ir com as intervenções? Então, a gente tem, né, o restauro antigamente, como era feito, né, o restauro filológico, né, que era chegar até o original, né? Então, aqui a nossa ideia não era chegar até o original, e sim entender quais eram essas manifestações. Por isso que o restauro crítico, né? Até onde limpar? Seria muito fácil a gente chegar e falar assim, não, vamos lá, vamos colocar um abrasivo e a gente limpa tudo e a gente chega no material original, né? O restauro crítico foi esse, né? Quer dizer, a gente criticar até onde a pátina seria natural e até onde a pátina seria patológica. Então, na verdade, esse restauro crítico agiu aí, né? Ficou um pouquinho ainda de algumas manchas? Sim, ficou, mas essas manchas fazem parte do envelhecimento natural. Isso não foi o nosso alvo, né? O nosso alvo foi justamente a seleção. Então, acho que o restauro crítico vem daí, né? Da escolha até onde chegar, né? E não como antigamente que você restaura para chegar no original, né? Então, acho que é essa diferença aí que... A Diana comenta que foi muito interessante as fotos, seria muito bom se você escrevesse um livro sobre esse trabalho que pudesse consultar. Eu acho que o Palácio já deve estar pensando em alguma publicação, até porque faz parte do centenário, né? Seria então, muito bom. Esse filme que vocês vão ver é justamente um pouco dessa publicização, né? Dessa questão de passar essas informações, né? Sim, muito legal tudo isso. Olha só, muitas pessoas elogiando, o Vanderlei agradece o convite pela palestra, aula ministrada maravilhosa. A Érica diz, entendi que seria para esse caso específico, fiquei curiosa pelo traço adotado para este caso. Acho que ela está falando da argamassa, né? Da argamassa, né? Então, a Érica é a Érica do Condefati, não é? Isso. Apaixonada também por toda essa questão, né? Então, convido vocês, quando a gente estiver fazendo essa recuperação, para a gente estar participando, eu posso te passar depois essas análises, né? Onde a gente conseguiu, então, entender um pouco desse material ligante, né? E dos agregados utilizados, tá? E a gente viu, então, esse traço, né? Muito próximo da literatura, foi o resultado que a gente teve. Então, acho que é isso, né? Integrar a técnica às questões também dos saberes e fazeres dos antigos, né? Essa integração, né? Diminuir um pouco, às vezes, essas tensões, né? Que a gente... que tem, principalmente, né? Essa é uma das críticas que a gente tem dentro do patrimônio cultural, né? Que, às vezes, tem muitas tensões, né? Então, o que a gente faz é minimizar essas tensões, né? Abraçar tanto a técnica quanto os saberes e fazeres, né? Fazer essa aproximação, né? Bem, a Tatiana pergunta qual prática deve ser feita para a conservação e em que periodicidade deve ser realizada? Não sei. Cada caso é um caso e agora o Palácio vai estudar, né, essas manifestações, que foram feitas limpezas em 2006, em 2013, né, e agora essa intervenção. Então, o estudo e o monitoramento, né, por isso que é importante as pessoas, né, conhecerem os materiais, conhecerem essa degradação, para a gente criar esse monitoramento, né? A gente sabe que os líquens são marcadores, né? Quer dizer, a gente consegue ver ali, pela propagação dele,
se está precisando de uma limpeza ou não. Então, é esse alerta que a gente tem que fazer, né? Conhecer os materiais, e muito pouco é escrito disso, né? Muito pouco é divulgado. Então, nós, conservadores, restauradores, os arquitetos, né? Os historiadores que mexem com essa matéria, né? Porque essa instância do restauro é muito rica, não é para matéria, é para conhecer esses materiais, né? Então, a gente tem que juntar, né, as associações, né? Nós lá com a PCR, vocês com a COR, o pessoal de Santa Catarina, a gente tem que motivar isso, né? Dar essa injeção até para os órgãos de preservação, né? A gente fala que a espinha dorsal do patrimônio histórico são os órgãos de preservação, né? O IPHAN, com toda essa criação, né, dessa questão toda da preservação, né? Mas, infelizmente, como é que eles estão? Né? Hoje eles não estão aguentando, né? Estão com cifose, lordose. Então, eu convoco a todos, né, para injetar carne e sangue nesse corpo. É Né? verdade. Nós vamos juntar e fazer que a gente consiga ter esse corpo ereto, né? Que a gente consiga ter esse mecanismo funcionando. Né? Então, a gente vê que eles não aguentam mais a pressão, né? Tanta pressão de vários fatores, né? A diminuição do pessoal, a perda de algumas técnicas, né? A divisão, então, inclusive, do material e do material, que para nós é uma coisa integral, né? Então, nós vamos fazer esse exercício junto com os órgãos de preservação, né? Junto às nossas entidades, para que a gente some, né? Para que a gente se complemente, né? Essa é a convocação que a gente importantíssimo. Faz, né? Inclusive, o FEPEL, junto com as outras universidades que têm o curso de conservação e restauro, a gente está organizando para novembro, né, o 6º Luso Brasileiro de Conservação e Restauro. Vai ser sediado aqui na UFPEL, vai ser todo online, então todos convidados a participar, só colocam 6º Luso Brasileiro no Google, que já vai levar para o site lá da Evantri, que vai administrar o evento virtualmente, assim. Então, todos convidados. E as associações estão convidadas também, a gente vai ter uma mesa sobre a regulamentação da profissão, que está sendo discutido nesse momento pelas associações, né, que é super importante, assim, principalmente para esse pessoal novo, que é estudante, que está chegando cheio de gás, né? Sim. É muito importante a participação. O Antônio Gonçalves disse que ele entrou pelo celular, não tinha visto o chat para fazer as perguntas. Não tem problema. A Miriam Hitzel diz, ouvir o Toninho é um aprendizado, injeção de paixão pelos bens que nos foram legados. Olha só, inspirador, realmente. É uma querida, né? É uma grande batalhadora, né, de Cachoeira do Sul, e é uma das que motivam muito, né, toda a cidade, todo o movimento que teve lá, né? Então, é muito bacana a gente estar com vocês aqui juntos, né? O Antônio Gonçalves, então, fez a pergunta agora, né? Parabéns pelo brilhante trabalho. No final, vocês aplicaram silicones para reduzir a deterioração? Ainda não, ainda não. Nós estamos agora nos testes, né? Para a gente verificar, então, aquele processo da hidrofugação. A gente não pode deixar a água entrar no estado líquido, ou não pode não, a gente vai minimizar, mas não podemos perder a transpiração. Então, a gente tem que sempre fazer os testes, né, para a gente minimizar esses problemas. A gente não tem ainda uma definição desses materiais, a gente está pesquisando agora, em conjunto com toda a equipe aqui, né, quais são os materiais que não vão criar ou minimizar esses processos depois de uma conservação futura. Bem, o Vitor Hugo parabeniza, diz até breve. A Roseli parabeniza a arquiteta Maria Clara, que há 10 anos coordena a assessoria da arquitetura do Palácio Piratini e preserva esse patrimônio com amor e dedicação pelo trabalho. Parabéns. A Cristine parabéns a toda a equipe da Saraçá. Até breve. O Fábio fez uma brincadeira com os pombos de novo. Parabéns, amigo Saraçá, abraços. Muito obrigada pelo trabalho. A Diana, Toninho, seu trabalho é valioso por nós da Condepat. Vamos precisar muito de todas essas informações. Aí a Maria Clara diz, tá lindo o trabalho, sempre nos dá segurança em trabalhar com o Estúdio Saraçá.
pela responsabilidade e comprometimento da equipe. E o Vanderlei... Eu podia pegar esse gancho rápido, e só que você pediu para se apresentar. Então, eu vou apresentar rapidamente o que é, na verdade, esse mundo do estudo Saraçá, né? Meu pai faleceu cedo. Meu pai trabalhava com Benedito Nogueira Toledo, né, com Carlos Lemos, né? E ele faleceu e eu tinha 17 anos e meu irmão 14. E aí, como o nosso mundo era essa área da conservação, a gente foi se apresentar no IFAM, né? Falou assim, olha, a gente escutou falar isso, né? Isso há mais de 30 anos atrás, né? E aí eu me emociono, porque a gente foi recebido, né? Pelo Vitor Hugo, pelo querido Janjão, né? Pelo Carrilho, Mauro Bondi, o próprio Carlos Lemos, né? Então, eles são os grandes mestres da nossa vida. Então, a nossa atuação é de um grande aprendizado. São 30 anos de aprendizado, né? E uma das primeiras pessoas que me carregou, colocou no carro, foi me levar para uma reunião da Abracor, foi o Júnior Moraes. Então, são pessoas, assim, da nossa formação, né? O que eu posso falar, muito mais do que qualquer outra coisa, foram os aprendizados nesses 30 anos, né? Eu acho que o que eu falar mais vai ser supérfluo, né? Esse grande aprendizado, né? Onde a gente sentava, às vezes, na mesa de um bar, conversando com o Lemos, conversando com o Vitor Hugo, né? Conversando com o Janjão, a gente via que atrás dos processos de tombamento, eles não estavam falando das coisas, eles estavam falando justamente desses amores, né? Do porquê tombar, né? Dessas referências, né? Então, eu acho que nesses 30 anos, né? E os encontros que a gente vem tendo, né? Com toda a equipe, né? É muito importante. Então, são 30 anos de um grande aprendizado. Eu acho que isso é o que a gente pode falar do estudo Saraçá. Que bom, e que bom que tu te emocionou. Eu acho que esses momentos, assim, principalmente nesse momento de pandemia, esse lugar aqui que a gente está tem aproximado as pessoas, né? Vocês vêm de São Paulo, né? Tem pessoas do Brasil inteiro, às vezes, assistindo, e aí a gente tem esse momento, assim, de união, né? Nesse momento tão triste que a gente está passando no país, né? Espero que venha logo vacina para todos, que a gente possa se encontrar presencialmente também, né? Isso é muito importante, né? Então, o patrimônio está perdendo muito. Eu acho que perdeu muito com a pandemia. É claro que as vidas nem se contam, né? Mas essa relação da gente não poder estar próximo, né? De tudo que eu falei, na verdade, patrimônio histórico são relações, né? É integração, é passagem, né? E eu sinto falta disso. Estou carente de ter essa relação, assim, de poder conversar, né? Então, espero que passe logo, espero que a gente consiga superar, né? Não, é incrível isso, porque eu estou há 1 ano e meio afastada da sala de aula. Assim, a sala de aula virou esse equipamento que a gente está usando aqui, né? Então, a vivência com os alunos dentro do laboratório, restaurando as peças, né? Indo aos museus, isso não está acontecendo. Claro que não é a mesma coisa, né? A gente não pode dizer que o ensino remoto está sendo tranquilo. Não está sendo tranquilo, é um desgaste, assim, grande, né? Até emocionalmente, porque é muito mais difícil eu preparar tudo isso aqui para apresentar do que está lá envolvida, né? Vendo a peça real, tocando, sentindo o cheiro, né? É incrível isso. São sentimentos, né, e sensações, né? Eu não sei se o Matheus, de repente, será que está... Ver se a gente já faz essa apresentação também. Eu vou compartilhar o vídeo. O Vanderlei colocou aqui, os órgãos de conservação não podem administrar sozinhos, mas o mais importante é a ponta da linha, que precisa de gestor com amor, com uma boa conservação, porque não usa o bordão, não é prioridade. É isso aí. A gente tem que fazer tudo com muito... Vou botar o link aqui do Matheus. Vou botar o vídeo agora, pessoal. Só deixa eu copiar o link. E aí... Aqui foi um vídeo que o Palácio produziu aqui, né? Tá junto com a gente, estamos todos Mateus, nós aprendendo, né? Matheus, você não quer aparecer? Ele está vindo aqui próximo, então vamos colocar aqui a máscara, né? Tá bem. Para ele estar aqui.
Andréia, onde é que eu me acho aqui? Aqui, querido, tudo bom? Que Tudo bom. bem? Este vídeo ele é de 3 minutos e vocês vão poder ver um pouco de imagens, né, com os depoimentos da Clara, da Maria Clara, que é a nossa assessora aqui na arquitetura, do Toninho, e com um contexto histórico do professor, agora fugiu o nome, a gente construiu aí numa narrativa um pouquinho sobre a história do que foi a limpeza e o que significam aí essas estatuárias aqui para as fachadas do nosso palácio. Vou tentar compartilhar aqui, então. Vamos ver se vai entrar. Vamos torcer. Está carregando. Daqui a pouco a gente volta, então, para as perguntas remanescentes e a despedida, né? Toda casa conta uma história e nós te convidamos para conhecer um pouco da nossa. No ano de seu centenário, o Palácio Piratini vem realizando ações de conservação deste patrimônio de todos os gaúchos. Um dos projetos executados recentemente foi a limpeza seletiva dos conjuntos escultóricos integrados às fachadas do Piratini. O conjunto escultórico faz parte do acervo de bens integrados tombados em conjunto com o Palácio Piratini. Por esse motivo, pela relevância tanto artística, e histórica desse conjunto, ele necessita ações de conservação bem especializadas, a fim da gente garantir a salvaguarda desse bem. As obras que adornam as fachadas do palácio chegaram à capital gaúcha de navio. Esculpidas na França, elas foram divididas em blocos, enviadas ao Brasil e remontadas no local, que estão fixadas até hoje. A estatuária da fachada do Palácio Piratini se insere num contexto que estava acontecendo em Porto Alegre na primeira década do século XX, que era um contexto da estatuária fachadista. E o sistema construtivo disso era de o arquiteto projetar a edificação e prever espaços para alegorias por meio de estatuária. E o Palácio Piratini, Maurice Gras, escolheu esse grande artista da época, já muito ativo, Paul Landowski. Por estarem expostas às intempéries do tempo, as esculturas requerem um cuidado especial. Com o passar dos anos, elas acumulam sujidades que podem prejudicar a obra. Ações de limpeza já ocorreram nos anos de 2006 e 2013 e agora em 2021. Nós temos um conjunto confeccionado de pedra calcária com revestimento de sirex, que é uma argamassa aparente que é bastante sensível. Então, não é um serviço normal de uma limpeza de fachada. Então, essa limpeza seletiva foi feita o quê? A gente foi retirando cada uma das sujeiras com uma técnica diferenciada. Limpeza seletiva consiste em identificar qual material adequado para limpar cada parte da peça. Para definir os procedimentos que seriam seguidos, foi feita uma pesquisa que contou com 4 estudos, 3 laboratoriais e 1 presencial. Com o resultado pronto, foi possível prever todos os procedimentos técnicos necessários para executar a zeladoria. Isso é que vai garantir o legado desse patrimônio, os amores que as pessoas têm a essa casa, Muito legal o vídeo. Andréia, voltei eu aqui com o Toninho. Tá bem. Vou pegar uma água. Aqui, claro. Você voltou. Não, ficou horas falando, né? A gente não vê o tempo passar. Deixa eu botar aqui a... Não está aparecendo também. Pergunta se está aparecendo lá. Eu estou aparecendo ou não? Ainda não, acho que a câmera está desligada. Agora sim. O som também está chegando? Está chegando. Tá. Eu estou tentando colocar o card de novo, mas eu acho que não está carregando. Não sei o que aconteceu. Deixa o vídeo assim. Sim, Eu queria te agradecer por essa tarde maravilhosa, assim, foi muito bom a nossa conversa, temos amigos em comum, isso é maravilhoso também, né, aproxima as pessoas e o patrimônio é afeto, né, é cultura,
e isso que faz a gente andar sempre para frente, pensando, né, nesses bens tão importantes para nós, né? Oi, estão me ouvindo? Fuja da luz, Caroline, fuja da luz. Não, eu queria convidá-los até a darem uma olhada na Santa Fé. Fizemos um estancamento da brotação dos agentes biológicos nas cúpulas da Santa Casa de Pelotas, feito pelo Isel. Eu acho que está bem documentado. Queria compartilhar com vocês, com o Salazar e com todos os envolvidos nesse projeto. Apesar de não tratar de pedras, estamos tratando de argamassas e gostaria de contribuição. Temos assim 2, 3 etapas ainda a vencer. Recém estamos estabilizando as brotações que abraçaram toda a estrutura dessas cúpulas. Já fizemos levantamentos que existem cores, tanto fotográfico como em loco, e parabenizar, por favor, perfeito, isso mesmo. E, por favor, sejam generosos, sempre dividam com a gente. Esse trabalho da Santa Casa de Pelotas, eu acho que em breve vai ter uma maior divulgação. Muito drone, muita grua, muita altura, 30 metros de altura. E já me oferecer para qualquer coisa que quase no fim do mundo, onde é Pelotas, só não vai mais para trás para o juiz não cair no mar. E vocês possam contar conosco, principalmente com a Andréa e com esse grupo enorme que temos em Pelotas, que ama Stuck, ama essas construções, tem grandes estudos dos fingidos e do ecletismo. O Palácio Atlético é insubstituível. Obrigado, desculpa a interrupção, mas eu não resisto. Olha, não garanto, mas eu acho que semana que vem a gente deve estar indo para o Pelotas. É isso que eu ia dizer, eu acho que o Matheus está agendando uma visita a Pelotas, sabe? Nós vamos ter que tomar um café no mercado. Alô, se vão ter que me... E aí você tem uma companheira também apaixonada por todas essas questões das argamassas, né? A Magda, que aí vai... Aí a gente entra em outro mundo, né? Mas vamos agendar o Fábio abre um museu para vocês visitarem, o MAU, que é lindo, nosso Museu de Arte da Universidade. Maravilha, essa troca é sempre bem-vinda. Lançar um gancho aqui, porque está sendo lançado o livro do Décio, né, sobre os moles. Não, sobre o palácio, mas ele tem um sobre dos moles, aqui do Cassino, se eu não me engano é ele. E, assim, já deixaram uma incógnita, quanto do agregado ou da pedra moída Sim. desses nossas construções, né? Apesar de entender muito bem o que é uma pedra partida e uma pedra rolada, eu acho que temos muito do sul, né? Vamos aprender juntos, né? Vamos trabalhar junto e somar essas informações, né? E deixar o patrimônio nos ensinar, né? Esse acho que é o grande legado que a gente pode falar, né? Ele conversa, eu digo que eu tenho uma afinidade muito grande com as lagartixas, as paredes. Então tá, Fábio, vamos encerrar, porque o Toninho deve estar cansado, falou muito já hoje. Se deixar, eu fico aqui falando por tempo, né? Tem que cortar aqui o meu vídeo, senão a paixão vai alimentando, a gente vai se alimentando, né, desse fogo, dessa paixão, e a gente fica aqui por horas, né? Então... Bem, também quero convidar todos, né? O nosso próprio, a gente está fazendo essas salas uma vez por mês, né? A próxima vai ser com a Thaís Almeida, da Biblioteca Nacional, que vai falar um pouco sobre o patrimônio dos livros, né? Contar um pouco da história da Biblioteca Nacional também. Então, a gente está fazendo uma por mês e haja fôlego, né? Sim. Mas eu estou curtindo muito de fazer essas atividades aqui, eu acho que faz bem para a alma, como eu digo, né? A gente fica muito feliz.
E eu queria te agradecer pela generosidade de ter compartilhado essa tarde conosco. Eu sei que a agenda é corrida, né? Mas que bom. Estou louca para te conhecer pessoalmente agora. Né? Vamos ver se a gente vai conseguir chegar aí, né? Essa nossa equipe maravilhosa, né, do Estúdio Saraçá, que são grandes apaixonados. É longe, é quase o fim do mundo. Eu já fui para Rio Grande, a gente já fez alguns estudos aí, inclusive da caixa d'água de Rio Grande, que é muito próxima, né? Sim. De vocês, né? E agora com a equipe aqui, né? Que a Magda e a Flávia voltaram aqui, né? Elas são gaúchas e elas estão aqui coordenando todas essas ações aqui no Rio Grande do Sul. Espero a gente ter muita troca, né? Muito trabalho para a gente conseguir estar sempre por aqui, né? Eu queria dar um Toninho de saudade. Que saudade, obrigada, olha aí. Toninho, pelo seu trabalho lindo que você faz nesse Brasil Ensina a inteiro. fazer escaiola. Saudade de nossos trabalhos. Um beijo. Um beijo. A Leila está te mandando um beijão também. Olha, junto com o Vitor Hugo também, olha, se a gente contar, né, o que a gente passou... O que a gente já passou e já fez, hein? Vocês não sabem que, às vezes, trabalhar com patrimônio é difícil, né? Quantas vezes que eu não sentei na mesa e dividi, e essas duas aí dividiram o almoço Andréa, comigo, hein? muito obrigada Vocês lembram por disso, esse né? trabalho que você está fazendo aí também, viu? Obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Contem com o FIPEL. Já me intrometi bastante. Não tem problema. Que bom que está tendo esse reencontro aqui, né? A gente está podendo se ver virtualmente, pelo menos, né? Isso é muito bom. Pelo menos, é isso aí. Beijo. Gratidão. Pessoal, quem não fez o preenchimento do formulário para a certificação da palestra, ainda dá tempo. Eu fico aqui mais um pouquinho na sala para vocês terem tempo de preencher, tá? E aguardamos vocês e estou imensamente grata, né, por esse dia e por essa conversa. Foi um prazer. Um beijo no Matheus e na Maria Clara aí, que estão assistindo também. A Cássia e a Leila, elas eram diretoras que montaram, né, em Santos um curso de especialização, né? Então, que legal. Uma das batalhadoras aí, né? Trabalharam também no DPH, né? Foi assim um trabalho bacana também. Incrível, né? Nos reunindo aqui no sul do país, no extremo sul do país hoje, estamos reunidos aqui. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço muito a todos. Uhum. Valeu mesmo. Bem, não sei se querem desligar a câmera ou querem falar mais alguma coisa. Eu vou desligar a gravação. Eu fico por aqui. Se quiser, pode desligar a gravação. Eu fico por aqui ainda, se alguém... Vanderlei, quer falar alguma coisa, Vanderlei? Queria agradecer esse grande amigo aí, que estou esperando ele aqui na Praia Grande para nós iniciarmos um trabalho muito grande, que ele sabe qual é, ele pode explicar depois para todos vocês.